Lição de número 6, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Aproveitando a oportunidade, também vamos fazer a leitura do texto áureo da lição que nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus amados, essa lição está muito boa para a nossa compreensão e ela fala sobre a santidade, comprometimento com a ética do Espírito. Eu vou aproveitar também e fazer um pouco da leitura do primeiro tópico da lição, que nos fala o seguinte: a santidade de Deus se originou nele mesmo. Ela é a plenitude gloriosa da sua essência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Então, meus amados, Deus, ele já, juntamente com o seu povo Israel, quando Israel ainda estava aprisionado por 450 anos ali no Egito, nós vemos que Deus libertou seu povo com mão forte, através de Moisés, em direção à terra de Canaã, que era a terra que Deus tinha preparado para o seu povo. Mas, de antemão, Deus já deixou um aviso para que Moisés passasse para o povo de Israel, que quando adentrasse na terra de Canaã, eles não se misturassem com as nações gentílicas que ali habitavam. Por que não deveria o povo de Israel se misturar com as outras nações? Era porque, para não aprender os seus costumes e também não querer ser induzido assim a adorar os seus deuses. Então, de precaução, Deus avisou seu povo para não se misturar com aquelas nações que ficariam lá em Canaã. Mas também nós vemos Deus separando uma das tribos de Israel para se santificar para o uso no ministério do tabernáculo. Sobre as 12 tribos de Israel, Deus separou a tribo de Levi para ser uma tribo sacerdotal dentro do povo de Israel. E entre a tribo de Levi, Deus separou ali os sacerdotes, os porteiros e todos aqueles que iriam trabalhar no tabernáculo e posteriormente no templo que foi construído por Salomão. Então nós vemos que Deus estava ali trazendo a separação, ou seja, guardando o seu povo de estar se contaminando com os ídolos e também com costumes que iriam assim trazer o povo no caminho do pecado. Então nós vimos Deus tendo esse cuidado com a nação de Israel e com todo o povo hebreu. E ali Deus pede também acerca dos sacerdotes. Nós sabemos que a tribo de Levi, o sacerdote Arão, ou melhor dizendo, o sumo sacerdote, que Arão era sumo sacerdote, e os seus filhos eram sacerdotes. A ocupação do sumo sacerdote era de sacrificar uma vez no ano por todo o povo de Israel. Já os sacerdotes comuns, eles todos os dias sacrificavam. Quando uma pessoa ela transgredia a lei de Moisés, ela, conforme a sua posse, a sua condição financeira, ou trazia uma ave, ou trazia um animal, para que o sacerdote sacrificasse sobre o altar. E ali Deus perdoava o pecado daquele infrator. Então Deus estava conduzindo o seu povo no caminho da santificação. Mas a lição também, meus amados, fala da santificação no Novo Testamento. Eu vou ler apenas uma pequena parte que nos diz: santificação ou santidade, seu termos comum no Antigo e também no Novo Testamento, traz o mesmo conceito. Cerca da santidade no Velho Testamento era a questão de separação. Deus queria que o seu povo se separasse das outras nações para não aprender os seus costumes e também adorar os seus deuses. Como também Deus
queria que ele se separasse de algumas coisas, como também de alguns alimentos que eram proibidos para o povo de Israel se alimentar. Mas o Novo Testamento não traz esse conceito cerimonial de separação, como de comidas e também de pessoas. Já que isso aconteceu no Velho Testamento, já no Novo Testamento o conceito de santidade é um pouco diferente. Existe a santidade posicional e existe a santidade progressiva. Vamos entender. Quando uma pessoa ela se converte ao cristianismo, automaticamente ela é santificada posicionalmente. Ela deixa de ser um pecador para ser santificados em Cristo Jesus. Como também nos diz lá no livro de Romanos, no capítulo 5, nos diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no Novo Testamento nos traz a santificação posicional. Automaticamente, a pessoa aceitou a Jesus como Salvador, ela deixa de ser pecador ali, da posição de pecador, para a posição de santificado. Já o segundo termo é santificação progressiva. Nós sabemos que uma criança, ao nascer, ela começa ali engateando, depois ela começa a dar seus primeiros passos, depois ela começa a crescer, né? Uma criança mais madura, depois chega a adolescência e a maturidade adulta. Assim também acontece com o processo no meio do cristianismo. Nós aceitamos a Cristo como Salvador, automaticamente na posição de pecador para de santificado. E a progressão acontece. Quanto mais nós aprendemos acerca de Deus e da sua palavra, e o Espírito Santo vai nos fortalecendo, nós vamos deixando aquelas coisas que praticávamos quando não éramos convertidos. Se adulterávamos, se andávamos em mentira, se andávamos em ira, peleja, dissensões, todos os frutos da carne, ali o Espírito Santo vai nos fortalecendo, vai nos orientando através da palavra de Deus, e ali vamos crescendo espiritualmente e deixando as coisas da carne. E isso chama de santificação progressiva. Cada dia iremos assim separando das coisas erradas e no caminho da palavra de Deus. Queridos, então nós vemos que Deus, ele nos santifica através do Espírito Santo. Sabemos também que na lição anterior falamos sobre os frutos do Espírito, que começa com amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. O cristão, ele tem que buscar esses frutos do Espírito para permanecer fiel e no caminho do Senhor. Em contrapartida, a carne vai estar sempre ali, nos instigando para praticar as suas obras. Nós sabemos que a obra da carne começa com adultério, prostituição, lascívia, ira, emulações, pelejas. Tudo isso tem que ser evitado quando nós começamos a dar lugar ao Espírito Santo para nos fortalecer e entrarmos assim no caminho de santificação com o Senhor. Eu quero que nosso querido Sérgio, ele também vai fazer aqui, né, a leitura do terceiro tópico da lição e também comentar um pouco, Sérgio, sobre esse tão grande assunto. Glória a Deus. Assim eu finalizo, queridos, com esse versículo que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, que nos diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu também sou santo. Aqui finalizamos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical com esse versículo, que nós possamos deixar as práticas que antes habitavam em nossa vida, antes de conhecer a Cristo, e prossigamos assim, se enchendo da palavra de Deus,
e do Espírito Santo para estarmos sempre em uma vida santificada diante de Deus e diante de toda a sociedade. Que Deus abençoe a todos vocês, queridos. Eu creio que essa lição falou fortemente em nossos corações. Eu vou pedir que nosso querido Sérgio finalize essa lição em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Assim eu estou finalizando esse vídeo da lição da Escola Dominical de uma forma diferente, junto com aqui o diácono Sérgio. Deus abençoe, Sérgio, sua vida. Deus abençoe, cooperador Fábio. Essa lição é muito interessante. Quando você dá uma síntese dessa lição, a gente aprende muito mais e que nós podemos aprender mais da vida de Cristo. Amém. Deus abençoe sua vida, Sérgio. Eu peço, queridos, que você está vendo este vídeo, você possa curtir, comentar e também compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus. E que Deus abençoe a todos. Shalom, povo de Deus. Abençoe a todos, Deus. Amém.